Já tem muito tempo que essa resenha devia ter saído, então agora vamos tirar o atraso e falar de Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos. E sim, eu tô aqui de novo porque aparentemente eu gostei bem mais de gravar nesse cenário. Aceita. E hoje a gente tá aqui com uma convidada especial, talvez vocês vejam, talvez não, ela gosta de ficar mais escondida, mas é que hoje ela tá deprimida. Cleberson tá viajando e ela odeia ficar sem ele em casa. Aparentemente eu sou a humana reserva, não importa se ela me conheceu 6 anos antes do Cleberson. Tá bom, passado esse desabafo, eu tô aqui pra falar de Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Essa foi a nossa leitura de novembro do clube. Foi uma leitura extra, inclusive, porque a nossa leitura principal realmente foi Palácio de Papel, porém, muita gente queria ler esse livro, então colocamos ele pra leitura também. Essa resenha era pra ter saído em dezembro. Só que dezembro não é um mês muito bom pra postar resenhas no YouTube. Então eu adiei. E aí, como muita coisa aconteceu nesse mês, com maratona, e vlogs, e leituras extras e tudo mais, acabou que essa resenha foi ficando. E agora eu tô aqui pra finalmente poder falar desse livro. Porque essa foi uma leitura muito especial, essa foi a primeira vez que a gente teve uma autora participando do clube, que foi a Carol. E ela é muito maravilhosa e eu fiquei tão emocionada com essa situação que vocês não imaginam. Depois disso, aí eu já arranquei toda a vergonha na cara que eu podia ter e tratei de começar a convidar a autora pra participar do clube. E olha, todas aceitaram. Que emoção. Vamos falar aqui sobre Porém Bruxa. O que é, do que se trata essa história, o que a gente vai encontrar aqui dentro. Em Porém Bruxa, a gente vai ter uma protagonista que chama Isis. Ela mora em São Paulo e ela é bruxa. Só que ninguém pode saber que ela é bruxa. A função dela é proteger a cidade de São Paulo de situações estranhas que acontecem no cotidiano, que as pessoas pensam que é algo normal, algo da vida, só que não é. Por exemplo, tipo, terremotos, desabamento de prédio, incêndio, esse tipo de coisa, geralmente nessa história é causada por uma força sobrenatural, alguém com poderes mágicos, algum outro tipo de criatura. E a função dela é proteger a cidade de São Paulo desse tipo de acontecimento. Então ela vive nesse centro urbano, no meio de todo esse tumulto, de todas essas pessoas, desse caos. Só que ela não pode se revelar pra ninguém, ela não pode deixar que ninguém descubra o que ela é de verdade. E ela não pode deixar que os humanos comuns se envolvam nessas situações com ela. Só que o que acontece? A Isis é uma pessoa, ela é uma bruxa, mas ela é uma pessoa muito carinhosa, ela gosta de ter gente por perto, ela gosta de poder ajudar os amigos, ela gosta de poder ser um ponto de uma âncora para essas pessoas também. E apesar de ela às vezes se sentir muito sozinha na condição dela, porque ela não conta pra nenhum deles, ela tenta ao máximo ajudar todos eles. Só que tem uma regra muito específica na vida dessas bruxas, que é não usar magia pra interferir na vida humana. O que pra Isis, por conta de todo esse carinho, esse afeto tão grande que ela tem por essas pessoas, acaba sendo um problema, porque ela quer fazer o possível, ela quer fazer tudo ao alcance dela pra ajudar essas pessoas. E às vezes, tudo ao alcance dela envolve magia. E aí, por isso pode causar outros problemas. Nessa história, então, a gente vai ter essa mulher tentando proteger os amigos, proteger a cidade, tentando cumprir o trabalho dela de verdade, mas tentando fazer com que todo mundo saiba o menos possível sobre ela também. Então ela também se sente um pouco isolada de todo mundo, apesar de ter muitas pessoas que ela sabe gostarem muito dela, se importarem muito com ela. A gente também tem aqui muita representatividade. Eu gosto muito da forma como a Carol trabalha e inclui representatividade nas histórias dela de uma forma tão natural, tão simples, tão como sabe? Como deveria ser, pelo menos, porque é uma coisa até que eu comentei com ela no bate-papo, que acho que é um ponto muito incomum com todas as leituras do clube que lemos o livro dela. E pra mim já era uma experiência já antiga, porque eu tive com a Árvore Inexplicável, que é ela colocar pessoas trans nas histórias delas, ou gays, LGBT como um todo, enfim, e não ter aquele momento de sair do armário, sabe? De se apresentar como um personagem LGBT, porque a vida é assim, gente, é assim que deveria ser, tipo, tu nunca vê um hétero saindo do armário dizendo: oi, olha só, eu sou personagem X, Y, Z, eu tenho tantos anos, eu trabalho com tal coisa e eu sou uma pessoa hétero. Não existe isso. Então, por que um personagem gay, uma personagem lésbica, uma personagem trans precisa fazer isso também? Não precisa, né? É só ali, é só
um recorte da vida daqueles personagens que a gente tá vendo. E não precisa desse momento, e eu acho isso maravilhoso. Eu gosto como isso acontece de uma forma muito sutil, muito natural, e a gente simplesmente vai descobrindo, sabe? Não é uma informação que seja realmente relevante pra história, pra um ponto de virada, mas é só uma pessoa que tá ali pra representar uma outra pessoa e que vai gerar um acolhimento, vai dar um abraço em pessoas que não costumam se ver em histórias. E é pra isso que essa representatividade serve, por isso ela é tão importante e por isso eu acho tão maravilhosa a forma como a Carol consegue trabalhar ela nas histórias. A gente também vai ter aqui um livro que fala sobre intolerância religiosa, sobre preconceito racial, sobre misoginia, machismo como um todo. A gente vai ter também uma história muito forte de um trauma pessoal que a Isis tem. Tem muito essa situação envolvendo, que a gente ainda não a gente sabe que ele existe, mas não sabe como aconteceu, não sabe quem foi que fez isso, o quanto esse trauma ainda afeta a vida dela, mas a gente sabe que ele existe, tá ali. Então a gente tem vários assuntos sendo levantados nessa história de uma maneira muito cotidiana, sabe? Muito simples, muito fácil de entender, de se colocar no lugar daquelas pessoas e perceber a dor daquela pessoa, daquele personagem, de uma maneira muito mais empática. Eu acho isso maravilhoso. Bom, eu já passei a sinopse e já comecei a falar sobre o que tem aqui, do que a gente pode encontrar dos assuntos que são levantados, né? E então agora eu vou falar um pouquinho como foi a minha experiência de leitura. Eu já conhecia a escrita da Carol por Árvore Inexplicável, foi um livro que me encantou demais ano passado, eu li ele voando, eu amei a experiência de leitura, eu amei a forma como ela cria um universo mágico que se conecta com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida comum, de uma forma que faz sentido, que é coerente. A pesquisa da Carol é um negócio maravilhoso, quando tu entende aonde ela foi pra construir essa forma de magia que tem na história dela, é incrível, é uma informação que realmente vale ouro e que faz a história crescer em ti depois que termina. Então eu acho que ela ter participado do nosso encontro no final foi perfeito, foi o que precisava pra encerrar essa leitura com chave de ouro, porque fez com que essa história crescesse para muitas pessoas do clube que leram. Então, como eu tava dizendo, eu já conhecia a escrita dela de Árvore Inexplicável e voltar para ela por Porém Bruxa, que foi uma publicação que veio antes da Árvore, né? Também foi muito gostoso. E algumas coisas a gente consegue perceber que é característico da forma de escrever, da maneira como a Carol escreve, da forma como ela cria as histórias dela. Por exemplo, uma coisa que tem na Árvore Inexplicável, que também tem em Porém Bruxo, é um núcleo de personagens em volta dessa protagonista, que é maravilhoso. É incrível, eu amo todos eles, é impressionante como a gente tem ali um grupo de amigos que apoia, que cuidam do outro, que se preocupa, que dá o máximo pra ver aquela pessoa bem. Eles estão sempre disponíveis pra isso, eles estão sempre dispostos a fazer o possível pra deixar aquela pessoa um pouquinho melhor do que quando eles encontraram ela. E eu acho isso maravilhoso. Foi uma coisa que eu questionei a Carol também sobre isso, porque escrever um livro é uma trajetória longa e solitária, às vezes. E então, quando a gente percebe que uma autora tá colocando tantas pessoas incríveis em volta de uma protagonista, é aquele momento que a gente percebe que, tipo, que eu me questionei depois que questionei a Carol, que é se ela tinha colocado toda essa quantidade de pessoas incríveis em volta da Isis, porque ela acabava passando tanto tempo com aquela história que ela não queria ler pessoas ruins, ela não queria se dar o trabalho, o desgaste de escrever sobre pessoas que ela não gostava. E sim, essa foi a resposta dela, exatamente isso, porque ela passou tanto tempo em cima daquilo ali que não faz sentido ela ter que passar o tempo todo que ela tá escrevendo, todos aqueles meses escrevendo sobre pessoas ruins. Ela é um desgaste emocional desnecessário. Então, sim, é por isso que a gente tem geralmente um núcleo de personagens incríveis tão grandes nas histórias da Carol. E vilões que geralmente são um ou dois, mas que são o suficiente pra causar o conflito daquela história. Eu acho isso maravilhoso, eu amei, porque é um negócio que traz uma leveza pra história, que apesar de tu tá vendo que tem um monte de assunto potente ali dentro, que tem muitas camadas, aqueles personagens são cheios de partes boas e de partes não tão boas também, mas que as boas se sobrepõem às partes que são
questionáveis, eu não diria duvidosas, só questionáveis realmente. São pessoas imperfeitas, mas que fazem o possível para ser melhor todo dia. Então, eu tive uma experiência incrível com esse livro por conta disso. A gente leu ele junto com Palácio de Papel, e Palácio de Papel a gente apelidou carinhosamente de O Livro do Caos. O livro do caso de família lá no clube, porque ele é realmente isso, são personagens, sabe, pesados ou ruins de ler, de ficar por perto. Eu avaliei esse livro com 5 estrelas, eu favoritei ele, eu fiquei apaixonada pela história da Isis e eu tenho muita vontade de conhecer muito mais e eu tô muito feliz que esse ano a gente vai ter a sequência desse livro. E aí com certeza a gente vai ler de novo no clube, convidar a Carol de novo e eu tô muito empolgada, principalmente porque talvez venha aí na Bienal. Então é isso. Eu recomendo demais essa história. O clube também gostou muito de ler. Foi uma experiência muito leve, muito divertida. Ah, e o que eu tava falando sobre a gente ter assuntos pesados na história? Tem. Mas é tratado de uma maneira muito... Eu não diria nem que é simples, não é simples, mas é leve, é de uma forma como que tu consegue ler sem se sentir tão mal, apesar de aquilo também, sim, te causar um impacto. A escrita da Carol, ela é muito única nesse sentido, porque ela te faz refletir, ela traz pra ti o questionamento, ela levanta pontos importantes e ao mesmo tempo aquilo não te causa um grande mal-estar, como a maioria acaba causando nesse tipo de situação. Isso é maravilhoso, então eu recomendo bastante. Eu diria que é uma leitura assim tranquila para 15 anos, já tá pra ler fácil. É uma fantasia urbana, se passa em São Paulo, então tem muita referência da nossa cultura, muita referência da cidade. Quem mora em São Paulo com certeza vai conseguir ter uma experiência ainda melhor com esse livro por conta de todas as referências da cidade, de metrô, de bairros que ela vai, prédios, enfim. É muito, muito gostosa a experiência de ler algo assim tão próximo da gente. Eu espero ter te convencido a ler, só isso, porque esse ano, provavelmente perto da Bienal, sai a sequência desse livro. E aí a gente com certeza vai ler no clube. Se tu ainda não leu Porém Bruxa, leia e aí participa com a gente dessa próxima leitura. Vai ser incrível, pode ter certeza, eu tenho absoluta certeza de que vai ser uma leitura maravilhosa. É uma fantasia, mas é uma fantasia leve, ela não tem várias camadas de magia pra te entender, vários núcleos mágicos pra te conseguir fazer a ligação, enfim. É muito tranquilo de ler, é muito bom pra quem tá começando a ler fantasia, pra um iniciante. É tranquilamente, assim, uma leitura que eu recomendo pra iniciante de fantasia, pra quem já gosta de fantasia, mas não costuma ler nada que se passe dentro da nossa cultura, perto da gente, em cidades próximas. É uma experiência incrível. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham sido convencidos a ler Porém Bruxa, ou se vocês já leram, deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostaram na história, na escrita da Carol, se vocês já conheciam, se vocês conheceram ela por Porém Bruxa, depois foram pra Árvore Inexplicável, enfim. Deixem aí os comentários sobre essa história, se vocês já leram. Vamos conversar sobre, eu vou amar, porque eu amo conversar com vocês sobre os livros que a gente lê. Se vocês quiserem participar do clube de leitura, lembrem-se que o link do Catarse tá aqui embaixo, apoiando a partir de R$10, você já tem um benefício maravilhoso de participar do clube, de todas as leituras que acontecem nele, de conversar comigo, de estar lá presente o tempo todo. A partir de R$20, vocês já podem estar no Close Friends do Instagram e lá eu posto várias coisas de dia a dia, eu converso sobre outras coisas, algumas inseguranças, algumas coisas, alguns dias de preguiça, mostro alguns bastidores quando tem, enfim. A gente se vê no próximo vídeo, boas leituras e tchau! Ah, se tu tá aqui ainda e não deixou o like, por favor, faça isso agora, esse é o teu momento, se inscreve no canal também, a gente tá quase chegando em 2.000 inscritos, se chegasse nele ali no comecinho de fevereiro seria maravilhoso. Então, por favor, faça isso. E se tu quiser ver a minha resenha de Árvore Inexplicável que eu postei no ano passado, tá aqui do lado. É um outro livro da Carol que eu recomendo demais. E recomendo também o vídeo. A gente se vê lá. Tchauzinho!